Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Nessa realidade que a gente conhece como terra, né? Eu tô aqui no pedacinho dessa terra conhecida como Bahia, Salvador, né? Não sei aonde vocês se encontram, vocês sabem, né? Pela localidade, porque cada cantinho dessa terra existe um nome, né? Tem um nome. Se não tem nome é porque você não está aqui nessa realidade, né? Porque cada cantinho dessa terra tem um nome, né, pessoal? Entende? Graças a Deus, mas eu agradecer aí a vocês, né, pessoal, que deram a visualização ontem. Ontem, eu não sei o que aconteceu com o YouTube. Eu coloquei a primeira parte primeiro para baixar. Mas quem baixou primeiro foi a segunda parte. Aí eu enviei a segunda parte e aí estava esperando. Só foi sair lá para umas 11 horas a primeira parte. Foi aonde eu enviei para vocês, né? Baixei aí e algumas pessoas parece que assistiram a segunda parte primeiro para depois a primeira. Mas só mudou a ordem das coisas, né, pessoal? Importante que você tenha entendido a mensagem ontem, né? Do vídeo que eu enviei. Qual foi o tema mesmo? Foi um tema aí muito bom. Nossa, pessoal, agora você vê que eu gravava os temas vídeo, mas só que agora é muito vídeo, pessoal, né? Que fica difícil. Então, tá aí o tema de ontem que eu coloquei para vocês. E agradecer porque antes de eu baixar as coisas e já colocar lá, vocês já estavam visualizando, né, pessoal? Então isso significa que vocês estão esperando o outro conteúdo que eu vou trazer, o outro tema que eu vou trazer. Nossa, obrigado pela preferência. Não, isso quer dizer que sua alma está sendo alimentada, né, pessoal? Você está percebendo aonde está encontrando alimento. É importante encontrar alimento, entende? Por isso que temos que, como é que se diz? Buscar essas coisas que não traz vida para o nosso espírito. Essa é a intenção aqui, pessoal. É fazer você sentir as coisas, perceber as coisas, tanto as coisas físicas como as coisas espirituais, pessoal. Por que eu estou falando isso? Perceber as coisas físicas e espirituais. Porque foi colocado aqui na nossa concepção agora, né? Há um século para cá, nossa concepção humana, que as coisas do espírito, a coisa que não conseguimos explicar, foi dado um termo aí, um nome, que vocês devem conhecer aí, que é sobrenatural. Então, a palavra sobre está acima do natural, do que achamos que é natural. Entende? Então, foi dado esse nome, né, para designar coisas que vêm do espírito, coisas que acontecem espiritual, tem um impacto aqui na vida física e a ciência, né? Porque a ciência queria dominar e ter os domínios das coisas, explicar as coisas, explicar tudo que acontece. Aí a ciência não consegue explicar. O que é que ela usou um termo? Isso é uma coisa sobrenatural. Entende, pessoal?
Por exemplo, o nosso espírito que está vivendo aqui, está usando esse corpo físico, ele é sobrenatural. Porque você não vê o espírito, a não ser se você tem a visão, terceiro olho aberto, né? A visão espiritual aberta para ver o espírito da pessoa. Entende? Ou no mundo espiritual, ou mesmo aqui a pessoa ter a clarividência, ela pode olhar o espírito como está a aura da pessoa, aquele espírito, se está escuro, se está mais branquinho, entende? Se não tiver essa clara evidência, porque o termo já da clara evidência já denota que é uma visão além do físico, não é essa visão do olhar físico que a gente tem. Nossa, pessoal, é uma maldade que está acontecendo com as pessoas que ninguém explica isso, né, pessoal? E as pessoas têm um olhar para essas coisas sobrenaturais como uma coisa, ai, assustador, uma coisa, sabe? Que era para ser encarado como uma coisa natural, né, pessoal? Mas foi tirado, escondido muita coisa da gente, né? Você sabe, as religiões, né? Aí foi criado o termo lá, ocultismo, né? Que esconderam muita coisa. Então, aí, ao passar do século, a humanidade que foi vindo aí não tiveram assunto sobre essas coisas, né? Aí o que? A ciência entrou aí para querer explicar as coisas naturais. Ah, essa coisa naturais acontece assim, assim, mas aí e as sobrenaturais, né? Que eles colocaram esse termo sobrenaturais, porque é normal também. Porque, por exemplo, a gente tem um corpo, a gente tem uma alma, um espírito, a não ser que tem alguns mesmo que acredita que a gente não tem alma nem espírito, pessoal. Tem gente que acredita nisso. Hã? É o pensamento que rodeia aí vários pensamentos. Acredita que não temos uma alma nem um espírito. Fazer o quê? Entende? Mas se temos uma alma, um espírito, então essas coisas que diz sobrenaturais é naturais para a gente. Porque são coisas dessa dimensão espiritual que está se materializando aqui nessa realidade. Entende? Tem explicação? Tem, mas foi tirado das pessoas. Entende? Principalmente Jesus, os apóstolos, quando começou a fazer os milagres, as coisas acontecer, a matrix, o que religiosa, não permitiu isso. Entende? Vocês acham que eles foram mortos porque, como é que se diz, eles fizeram alguma coisa de errada? Qual foi a coisa de errada que eles fizeram? Entende? Precisamos entender sobre isso, né? Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Vou tomar um golinho de chá aqui para a gente começar o nosso tema de hoje, né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque meu tema de hoje, né? Não poderia ser ao contrário. Eu estou falando de coisas sobrenaturais, então eu vou falar o que é o sobrenatural espiritual. Por que temos que ver esse, esse sobrenatural como uma naturalidade? Por que temos que ver esses, como é que se diz? Esses fenômenos, né, como naturalidade? Por quê? Porque é coisa do nosso espírito. Entende? Por que eu estou trazendo esse tema hoje, pessoal? Porque teve uma pessoa aqui no meu canal, né? Eu acho que ela é evangélica, né? Evangélica, né? Que não acredita, pessoal, que a gente tem a saída do corpo.
Quem é a gente? A gente somos espírito, né? Somos essa consciência que ela sai do corpo. Ele não acredita nisso, pessoal. E tem na Bíblia. Eu já gravei vídeo aqui mostrando na Bíblia. Mas ele não acredita nisso. Por quê? Eu acho que ele quer acreditar na ciência, que a gente é esse corpo, o cérebro, que morreu, isso acabou. Entende, pessoal? E são pessoas, eu estou falando nem de pessoas descrentes, que não tem nenhuma religião. São pessoas que vão para a religião aí, pessoal. Lê a Bíblia está falando de muitas coisas que eles consideram o quê? Sobrenatural, umas coisas que não dá para explicar, né? A Bíblia, eles estão indo para a igreja, mas ainda não acreditam nisso, pessoal. Que é uma coisa tão natural. Por que é uma coisa tão natural? Porque a gente é espíritos. O nosso espírito entrou aqui no corpo. Quando a gente dorme e descansa, ele desprende. Ele pode ir para o mundo espiritual ou ele pode ficar, como é que se diz? Pairando, né? Pairando por cima do corpo. Né? Ele não vai para o mundo espiritual, às vezes não vai. Ele fica ali pairando. Aí quando você dorme que acorda de manhã, ele volta. Mas só que quando você saiu, você não despertou lá no mundo espiritual. Entende? Esse é o problema. Tem algumas pessoas que estão despertando espiritualmente. Por quê? Eu já tive essa experiência. De vez em quando eu tenho, né, pessoal? É uma coisa assim que eu não estou nem esperando, acontece. Mas, como é que se diz? De vez em quando acontece que eu desprendo e desprendo olhando as coisas. Né? Entende? Eu nas primeiras saídas que eu tive do corpo, sempre todo mundo toma um susto. Eu tomei um susto, voltei pro corpo. Depois, outro dia, eu saí de novo. E aí depois que eu fui me acostumando, eu disse: Nossa, pessoal, eu saio do corpo, mas eu volto. Eu não morro, não. Porque eu penso que eu tô morto lá, mas eu não tô morto. Entende? Porque é o nosso medo de morrer, né, pessoal? A gente tem um medo de morrer. É uma coisa natural do. A gente tem medo de sair desse corpo, de perder o corpo. Entende? É natural, é uma coisa natural. É o nosso instinto para manter a vida aqui presa nessa realidade. Entende? Mas depois você vai acostumando, às vezes você vai percebendo, não morro não. Eu saio, daqui a pouco eu volto. Entende? Você vai percebendo isso. Então você vai ver que é uma coisa natural que acontece. Está acontecendo com todo mundo, mas só que quase a maioria, né? Quase a maioria não percebe isso, não vê. Então, ela não sabe que sai do corpo. Ela sai, mas ela não sabe. Ela pensa que só está vivendo essa vida aqui, essa realidade. Entende, pessoal? Então, foi por isso que eu vim falar sobre esse tema. Porque tem pessoas, pessoal, eu não acredito no meu canal. Se diz evangélica, né? Eu não sei se tem religião e tal. Se diz que essas coisas sobrenaturais, né? Que foi inventado o nome aí, o termo sobre. Ela diz que não acredita que aconteça isso. Eu digo, nossa, você não acredita então na Bíblia que os apóstolos aconteceu com o apóstolo? Entendeu? Você não acredita em uma coisa dessa. Eu digo, poxa, a pessoa está lendo a Bíblia, está indo para um grupo aí e não está crendo nisso, o que eu posso fazer pela pessoa? Me diga aí, pessoal. O que eu posso fazer pela pessoa? Eu não posso fazer. Porque o que eu posso fazer, eu estou trazendo aqui os conceitos para que você entenda. Então,
Vou trazer esse conceito aqui que é falado aí, tanto em filme como em coisas aí, né? É... não é fácil, viu, meu amigo? Não é fácil, né? Entende? Tem que trazer coisas para explicar sobre essas coisas. Entende, pessoal? Então, aí como é que se diz? O que é o sobrenatural, o espiritual? O que é isso, pessoal? Né? E por que temos que ver com naturalidade essas coisas? Por quê? É também uma pergunta que eu faço, né? Aí ele fala, o que é o sobrenatural espiritual? Ele fala, sobrenatural é um termo criado para descrever algo que acontece e é considerado que ocorre fora da ordem natural. Então, é uma coisa que a ciência diz assim: aquilo que eu não consigo explicar na ordem natural é uma coisa o que está acima do natural. É por isso que o nome sobrenatural, entende? Está acima do natural. Então, é uma coisa que ele não consegue mensurar. Por exemplo, a gente é um espírito, é uma alma. As pessoas não conseguem mensurar o espírito e a alma. Entende? Porque são energia, pessoal. A gente é uma bola de energia. Você lembra que eu falei a luz interior? A gente são energia. O que é que agora alguns pseudo da ciência, né, que está estudando sobre isso, ele consegue medir a energia tanto do corpo como espiritual da pessoa. São radiestesistas, né? Os reikianos, são essas pessoas que medem o grau de energia que existe, tanto espiritual, se está tendo interferência espiritual, ou físico, se ele está com problema físico, emocional. Então, são essas pessoas, né? Tem mais aí, tem pessoas aí, outros que estão estudando sobre isso, né? Que eles medem, mas eles não podem ver para mostrar um espírito, entende? Então, a ciência tradicional aí não acredita nisso, entende? Ele acha que isso é uma coisa sobrenatural. Se acontecer alguma coisa, é sobrenatural. Não consegue explicar. Entende, pessoal? É isso que acontece com, como é que se diz? As pessoas que não entendem isso. Mas era para ver como uma coisa natural, porque a gente é corpo, alma e espírito. Tá tudo interligado, pessoal. Mas foi colocado porque a Matrix não queria que vocês pendessem para o lado espiritual, né? Para desenvolver a sua espiritualidade. Então, eles cortaram por aí para que você só fique pensando que é isso aqui. E ele está conseguindo aí, porque tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas acreditando nisso aqui, pessoal. Entende? Só acredita que existe isso aqui. Tem muitas pessoas. Eles estão conseguindo fazer isso. Entende? Aí ele fala, ou seja, quem está acima da lei que rege o fenômeno natural. Então, ele considera que ocorre fora da ordem natural. Ele fala, ou seja, que está acima da lei que rege os fenômenos naturais. Ele fala, na filosofia, na cultura, na população e na ficção, o sobrenatural é associado a religiões e a paranormalidade e ocultismo. Então, na filosofia, na cultura e até na população, pensa esse nome sobrenatural
como a associação que está é da religião, essas coisas é paranormalidade, é do ocultismo, entende? Porque foi essas religiões que começaram a trabalhar isso, mas não abertamente. Então, por isso que se tornou oculto, entende? Porque era para ser uma coisa trabalhada abertamente, naturalmente, e não foi. Ao longo da nossa realidade, né? Aqui, que as pessoas falam que é natural, entende? É isso que está acontecendo. Aí ele fala, sobrenatural é um termo que deriva do vocabulário latino supernaturalis. Trata-se de um adjetivo que qualifica aquilo cuja característica ou propriedade transcende o limite da natureza. Então, pessoal, o sobrenatural é o quê? É um termo que deriva desse vocabulário latino, sobrenaturalis. Sobrenaturalis. Que trata de um adjetivo que qualifica cuja característica e propriedade que transcende o limite. Então, o que significa sobrenatural? É o que transcende o limite aqui da natureza que a gente conhece como essa natureza física, né? Então, nosso espírito é uma coisa que transcende esse nosso corpo físico, entende? Mas a gente agora é um conjunto disso ou não é? Temos corpo, alma e espírito ou não? Ou você acredita que só é o cérebro e o corpo que está dirigindo você? Entende, pessoal? É concepções, porque não pode se provar isso assim tão claramente como a ciência quer que prove, né? Entende a ciência tradicional? Então, aí fica nessas concepções humanas, esses pensamentos, pessoal. Aí ele fala, no termos, o que é sobrenatural escapa da lei naturais. Então, no termo, são coisas que escapam da leis, porque eles falam que tem leis naturais aqui, que está regendo essa fisicalidade. Existe lei aqui, naturais, que está regendo essa naturalidade, que eles conseguiram mensurar, né? Que eles conseguiram medir, que eles conseguiram. Mas aí as outras coisas que eles não conseguem medir, eles falam que é sobrenatural, é sobre essas leis naturais. Aí ele fala, por exemplo, o ser humano pode caminhar, correr ou saltar, mas não voa. Então, ele sabe que existe aqui a nossa fisicalidade, não vai permitir, né, que a gente corre, né? Sai correndo, anda, né? Mas salta, mas não, a gente não pode voar, né? Por isso que quando Cristo andou por cima das águas, isso também é uma coisa que as pessoas não sabem explicar. Entende? Mas está escrito na Bíblia. E aí? Está escrito que os apóstolos foram com o barco caminhando, aí Cristo estava ainda lá no monte, aí ele desceu e saiu andando por cima das águas até o encontro dos apóstolos. E aí, pessoal, você entende como é difícil? Não pode, pessoal. Você que lê a Bíblia, é por isso que teve um cético, né? Eu estava até na faculdade nesse tempo. Ele disse assim, irmão, eu quero até crer na Bíblia, mas tem muita coisa lá que, pelo amor de Deus, eu não concebe na minha mente. Por quê?
Ele tem a mente, ele não é espírito, né, pessoal? Ele não nasceu do espírito. Quem é natural só vai pensar nas coisas naturais, né? Como a Bíblia diz lá, né? O só vai ter as coisas espirituais quem é espiritual, entende? Então, quem não for natural não vai entender. Quem for natural não vai entender as coisas do espírito. Então, uma das coisas foi isso que ele falou, que Cristo andou por cima das águas. Não, aquilo ali é inventado, aquilo inventaram ali, colocaram ali para. Tipo um filme de Hollywood e tal. O cara não concebe isso. Uma pessoa natural, ela não concebe, ela vai pensar, não, isso foi inventado pelo filme de Hollywood, igual o Superman que sai voando, essas coisas. Aquilo ali não existe, não. Entende, pessoal? Tem pessoas assim, pessoal, que pensa assim. A gente tem que respeitar, porque ainda é uma consciência que está dormindo, está só pensando nessa fisicalidade. Ela está pensando que só isso aqui, só nesse natural. A gente tem que respeitar e esperar o despertar da consciência dessas pessoas, pessoal. Entende? Aí ele fala, se um filme apresenta um homem voando, estará a incluir uma componente sobrenatural à sua resposta. Então, quando a gente vê o Superman voando, é uma coisa sobrenatural, porque a maioria dos homens não sai voando aqui. Entende? Oh, meu Deus, é uma coisa sobrenatural, ele tem poder, ele é maravilhoso, né? Entende? Que uma pessoa voe acende a capacidade natural da espécie. Então, essa é a concepção da ciência, pessoal. São coisas que a maioria não fazem. Então, ver a outra pessoa fazer é uma coisa sobrenatural. Ele vai dizer, não, isso é sobrenatural. Entende? Mas, pessoal, a vez a coisa da espiritualidade que Cristo fez, ele fez aqui no natural, pessoal. Por exemplo, tem na Bíblia também Filipe, ele batizou o eunuco, aí depois que ele batizou o eunuco, ele foi, sumiu de uma cidade e já apareceu na outra. Como é que pode isso, pessoal? O cara transladar assim de uma cidade tão longe, ele estava batizando lá o eunuco, aí depois apareceu em outra cidade. Está escrito na Bíblia também. Entende, pessoal? É cada coisa sobrenatural que a gente não entende. Se você não for espiritual, você não vai acreditar nessas coisas. Se você for uma pessoa natural ou com necessidade da ciência, você não vai acreditar, pessoal. É difícil. Entende? Aí ele fala, conta-se que a palavra sobrenatural foi usada pela primeira vez entre o ano 1520 a 1530. Então, foi lá que foi criado, né? Foi usado pela primeira vez a palavra quando não pôde coisas que aconteceu, ele não dá um significado, não tem como mensurar. Então, é uma coisa sobrenatural. Então, ali eles já começaram a criar esse nome para designar essas coisas que acontecem. Aí ele fala, em outra explicação para ele seria definir que tudo que é contrário, que é natural, então, tudo que for contrário ao natural aqui dessa fisicalidade, ele diz que é sobrenatural. Por isso que muitos desses cientistas, pessoal, não acreditam que a gente tem um espírito e uma alma. Porque isso é uma coisa sobrenatural. Como é que um espírito e uma alma está vivendo aí no corpo? É uma coisa sobrenatural, pessoal. Eles não acreditam, é por isso que a maioria deles não acredita. Porque ele não pode comprovar isso. Isso é uma coisa incomprovável para ele, né?
Não pode. Agora que estão fazendo teste, vendo a energia, que a gente tem uma energia, né? Essas coisas, entende? É isso que ele está vendo agora. Mas a maioria acredita que é tudo aquilo que é contrário, que é natural, ou aquilo que acontece fora da ordem natural, fenômeno que ultrapassa a lei naturais. Então, todos os fenômenos que ultrapassam a lei da naturalidade aqui, eles vai colocar esse termo sobrenatural. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que estudar. Você vê como é que foi criada as coisas pela uma concepção de algumas pessoas que teve olhar sobre essas coisas que ele não conseguiu dar nome, pessoal. Como é que se diz? Mensurar. Ele não conseguiu mensurar, aí ele deu um nome. Ah, isso aí é isso. Isso é coisa. Aí foi colocado para o grupo religioso, que o grupo religioso foi ocultando essas coisas, foi ocultando aí, se tornou ocultismo. Entende? Para que a maioria da população não ficasse sabendo dessas coisas sobrenaturais, né? Eles foram escondendo essas coisas lá com os pessoal da igreja lá, com os pessoal lá do que acredita lá nessas coisas. Entende? É isso que acontece, pessoal. E tem algumas pessoas na igreja que não acreditam. Tá? Tem aqui no meu canal, tem uma pessoa que não acredita. Aí ele fala, isso também pode estar ligado à religião e ao ocultismo. Aí, ó. Então, tá ligado à religião e ao ocultismo. Por exemplo, com o acontecimento que tem sua causa atribuída à força desconhecida, né? Aí ele fala, o sobrenatural é frequente na obra de ficção, seja no cinema, na literatura ou em outras artes. Agora, pessoal, por que esses camaradas teve essa percepção de fazer filme, fazendo essas coisas assim que a maioria das pessoas não fazem? Você acha que foi à toa? O cara é muito gênio, ele pensou além de todos nós, né? Criar aí essas coisas, homem voando, né? Várias coisas aí sobre que ele coloca no filme, usando a tecnologia para dizer que é ilusão. Você acha que foi à toa? Não, pessoal. Ele fala, qualquer proposta que inclui questões como morto que revive, né? Isto é os mortos-vivos, pessoas que conseguem correr a uma velocidade de 40 km por hora, animais que falam, né? Você vê os desenhos, os animais falam tudo, ou viagem no tempo. Tem um filme aí que fala até sobre a viagem no tempo, não? Só para citar apenas alguma possibilidade, terão componentes sobrenaturais. Então, por que todos os filmes têm um componente sobrenatural? Porque esses caras estão passando mensagem para você subliminar de que isso é normal. Eles esconderam essas informações, as coisas, mas estão aí lançando. Ó, vocês estão dormindo, estão aqui no natural e estão lançando coisa sobrenatural. Você vê todos os filmes têm componente sobrenatural. Até animais que falam. Você vê os animais falam nos desenhos, nos filmes aí, para as crianças. Entende? A criança fica, oh, nossa, o leão tá falando, ó. Entende, pessoal? Não é à toa. Aí ele fala, em outra palavra, há algo que é sobrenatural, está acima do que é natural. São fatos que o ser humano não consegue explicar a sua existência. Então, são fatos que acontecem e o ser humano, a ciência aí que
está dirigindo a mente da humanidade, não sabe explicar. Então, olha o que? Isso é coisa sobrenatural, isso é coisa lá da igreja, do ocultismo aí, dessas paranormais. Dessas coisas aí. Você tem que perguntar a eles. E tem que perguntar os doidos lá. Entende? Aí ele fala, o poder divinatório, a magia, a conversa com os mortos, a maldição, são outro exemplo. Então, tudo isso, será que a gente pode conversar com um parente que já foi, com os mortos, essas coisas? Muitos não acreditam nisso, pessoal. São outro exemplo de ações, de atividades sobrenaturais. Então, são atividades que ele considera, não. Você aí diz que eu tive um sonho, né? Entre aspas, que você saiu do corpo. Aí você encontrou com um parente e conversou com ele lá, no mundo espiritual. Aí eu que... Aí o que as pessoas vão falar? Não, isso foi da sua cabeça. Isso não existe, não. Isso é coisa da sua cabeça. Isso não aconteceu, não. Entende, pessoal? Tem pessoas assim. A gente precisa entender como é que tem essas cabeças dessas pessoas. Aí ele fala, não existe nenhuma demonstração científica que avalie e comprove a sua veracidade. Não existe. Porque é uma experiência da sua consciência. Entende? Mais que a pessoa, pessoas que tiveram EQM, né? Que prove que até saiu do corpo e viu o médico operando ela. E aí quando o médico deixou cair, o negócio caiu debaixo do... Ele não viu. E quando a pessoa voltou lá da cirurgia, né? Voltou para o corpo, ele falou, doutor, você deixou cair lá, ó. O seu instrumento, ele está ali debaixo. E as pessoas foram lá e aí encontraram. Aí todo mundo ficou assim espantado, cheio. Como é que ele sabe? Como é que ele viu que ele estava aqui, ele estava apagado aí, né? Como é que ele estava apagado? Ele sabe que na hora que eu estava operando caiu o instrumento. Entende? Já aconteceu isso não só uma vez, várias vezes. Mas as pessoas não levam em conta, pessoal. E tem muitos acontecimentos desses, principalmente em hospitais, né? Em hospitais aí, nessas emergências, acontecendo isso diariamente. E alguns médicos mandam as pessoas não falarem sobre isso, não comentarem sobre isso. Porque vai colocar pessoas como doida, como, não, tá louca, dá um remédio a ela aí, ela tá delirando, entende? Então, eles, às vezes, são instruídos para não passarem isso como verdade. Nenhum médico, você não vê, não dá testemunho falando sobre isso. Ou não ser aquele médico que já se aposentou, né? Não está mais na prática, aí ele pode contar a experiência. Tem médico aí que já contou esses tipos de experiência. Porque se ele contar, ele exercendo, ele vai ser tirado como é o nome lá? CRP é do, como é que se diz? Dos psicólogos. Do médico é CRM. Vai tirar o crachá dele, o CRM dele, entende? O número dele lá, que dá autorização dele exercer a profissão de médico. Então, esses médicos têm visto muito isso e não falam, por causa que são proibidos. Se falar, já viu, né? É igual os que dirigem o avião, né? Os pilotos de avião. Ele não pode falar que a Terra é plana, pessoal. Que ele faz uma rota plana. Ele não pode falar. Porque a ciência já colocou que o mundo é uma bola. Mas esses pilotos, eles sabem, né? Eu vi até uma filmagem, o cara entrou na cabine, né? Parece que era amigo do
do piloto, né? Ele entrou lá, aí ele na cabine, ele filmando, aí perguntou ao piloto, né, do avião: vem cá, a Terra é plana ou é redonda? Como é que você está indo assim, tão reta assim? O piloto disse: não, a gente não pode conversar sobre isso. Tal, aí retirou o cara da cabine. Entende, pessoal? Eles sabem, porque quando ele tomar o curso de aviação, ele precisa saber a rota, ele precisa saber a altitude, quando ele tomou o curso, ele precisa saber tudo. Então, eles perceberam que o mundo não é redondo, tem uma planicidade quando ele faz a rota do avião. Eles sabem disso. E não pode. É igual o médico também. Esses médicos têm percebido isso, né? Porque no momento ali do desencarne da pessoa, a pessoa está sofrendo ali, o espírito da pessoa sai. E eles têm experienciado isso. Foi um AQM que eu vi que o cidadão, ele saiu do corpo, estava operando, né? Teve parada cardíaca e tudo. E ele saiu do corpo. Mas só que ele saiu e ficou ali perto ali dos médicos, o espírito dele olhando, os médicos operar o corpo dele. E aí viu quando o instrumento caiu lá, o médico na pressa, né, para salvar o cara, senão ele fica lá mesmo no mundo espiritual. O espírito dele fica lá mesmo. Entende? Aí caiu lá de baixo e não viram. Aí cadê o instrumento que ficaram procurando, não encontraram. Aí o cara já tinha operado, já tinha acordado, né? Do lado da operação. Aí diz assim: doutor, você deixou cair o instrumento, caiu ali naquele lugar. Aí quando foram lá, aí encontraram. Aí todo mundo se espantou. Oh, meu Deus, isso é uma coisa sobrenatural. Entende, pessoal? É isso que acontece. Aí ele fala aqui: no âmbito da religião, o fiel crê em ações sobrenaturais, né? No âmbito religioso, na maioria, mais conhecida como milagre. Então, aí ele acredita ali que é um milagre. Foi feito por Deus, um milagre, as coisas, entende? Para os crentes, Deus atua sobre o mundo natural físico. Então, a pessoa, quando acontece isso, ele diz que ali foi a mão de Deus, Deus atuando ali o sobrenatural, permitindo que produzisse esse sobrenatural. A Bíblia indica nesse sentido que Jesus multiplicou pouco pães, peixe, para alimentar milhares de homens. Algo que na fisicalidade possível é que só acredita com base na fé. Então, Cristo fez aquilo, né? Multiplicou os pães e o peixe que alimentou a multidão lá, né, pessoal? Para fisicalidade, isso é uma coisa extraordinária, pessoal, né? Agora, ele fala que essas coisas, o crente acredita que o sobrenatural é quando Deus está agindo no mundo natural. É uma verdade, pessoal. Porque você não viu o que Cristo falou? É assim como o Pai faz, eu também faço. Porque ele está fazendo de acordo com o que Deus está permitindo que faça essas coisas sobrenaturais, né? Pela fé, pelo desejo. Então, pela fé, ele traz essas coisas do espírito para as coisas da fisicalidade. Entende? Aí ele fala: assim, algumas denominações cristãs acreditam que a obra feita por Deus seja como sobrenaturais, uma vez que o ser humano não a consiga explicar. Então, quando é uma coisa que não consegue explicar, pessoal, a pessoa diz: como é que explica isso? É sobrenatural. Então, deu um termo, um nome para as coisas que estavam acontecendo aqui na naturalidade. Mas, pessoal, é natural isso. Mas só que a nossa concepção, porque a nossa consciência está aqui, ela não consegue compreender por que acontece isso.
Por isso que a gente tem que expandir a consciência, pessoal, para entender essas coisas como naturais. Porque como é que a pessoa não encara como natural? É quando uma pessoa não nascida do espírito, não tem expansão de consciência. Aí ela considera, ai meu Deus, coisa sobrenatural, entende? É isso. E a maioria estão assim, pessoal. Porque foi tirado isso, né? Há muito tempo. Aí ele fala, ainda acredita que a fé pode ser dividida em duas, a fé natural, a fé sobrenatural. Então, existe duas fés. Existe que é uma pessoa que tem fé natural, que acredita nas coisas que pode ser explicada, e uma fé sobrenatural que acredita naquilo que não pode ser explicado. Então, você acha que os crentes, os espiritualistas, as pessoas que acreditam no mundo espiritual, ele está em que fé? Ele está na sobrenatural. Então, uma pessoa que tem fé natural, então, ela tem fé que acredita naquilo que a ciência pode mensurar. Isso é uma fé também, mas é uma fé natural. Entende? Aí ele fala, no caso da fé natural, ela consiste da fé que compreende o mundo físico. Então, compreende só o mundo físico. Já a fé sobrenatural é aquela que tem como foco o mundo espiritual. A fé sobrenatural é aquela fé onde se tem convicção das coisas quais não se podem ver. Então, é aquela fé que você não pode ver, é essa fé que a Bíblia está colocando no nosso espírito. É por isso, pessoal, que a mensagem da Bíblia é para nosso espírito, é para nossa consciência. Não é para o homem natural aqui. Não é para o homem natural, é para o espírito. Por isso que a pregação toda é para a consciência. A salvação é para a consciência, a pregação é para a consciência. Entende? Não é para o homem físico. É isso que muitos não entendem. Porque tem pessoas com a mente natural lendo as passagens sobrenaturais para o espírito, ela está pegando, levando aqui para o natural. Foi por isso que Cristo fez muita metáfora, usou coisas naturais para você entender as coisas do espírito. Ele só estava fazendo uma metáfora, uma comparação para você entender. Entende? Muitos estão lendo aí a Bíblia, é por isso que não pode ler a Bíblia se você não está conectado com a espiritualidade. Porque ela pode se tornar um calcanhar de Aquiles para você. Em vez de se tornar uma bênção espiritual, vai se tornar um calcanhar de Aquiles. Entende? Por isso que não pode ler a Bíblia, não é para os naturais, é para os sobrenaturais, é para aquele que nasceram do Espírito. Entende, pessoal? Aí ele fala, ele fala, uma outra série famosa que apostava no sobrenatural é The File, o Arquivo X no Brasil, similar ao Sobrenatural. A série que apresenta episódio com a história, apresenta temas sobre alienígena, seres monstruosos, poderes psíquicos, né? Entre outros. Em suma, ambas as séries abordam sobre o tema do foco paranormal. Então, pessoal, é até meu sobrinho aqui, né? Ele assiste aqui essa série sobrenatural. Eu até não assisto porque coisa de monstro, tal, não sei o quê. Eu não quero essa imagem dentro de mim. Ele assiste, meu sobrinho assiste. Que tem muitas coisas paranormais ali, né? Entende? Aí ele fala, chamamos sobrenatural aquilo que não conseguimos explicar. Então, todas as coisas que a ciência não consegue explicar é sobrenatural. Contudo, a revelação espírita, a sua explicação racionais,
o mundo espiritual foi descortinado. Entendemos que os espíritos podem agir sobre a matéria. Então, o livro do Espírito, né, que é de Allan Kardec, que agora os espíritas usam, veio trazendo sobre todas essas coisas, como que essas coisas sobrenaturais acontecem aqui no mundo da matéria. Porque os espíritos estão tendo interação aqui com o mundo da matéria. Entende? O livro dos espíritos de Allan Kardec veio explicando isso, aonde os espíritas explica aquela situação do que aquilo aconteceu. Mas ele fala, a essência do ser humano, seu espírito, o Atman, né, que é a alma, também pela sua própria natureza não é alcançável pelos olhos humanos. Então, você não pode ver o espírito com os olhos humanos, você não pode ver sua alma. Mas agora, você acredita que tem uma alma e um espírito, pessoal? Deixa aí no comentário aí se você acredita. Se você acredita, se... Não, eu não acredito, eu só acredito. A gente é dirigido pelo cérebro aqui, né? Se não tiver, a gente não é dirigido. Se você acredita que você tem a alma e um espírito que está dirigindo o corpo, ou o corpo só é dirigido pelo cérebro? Entende? Deixa aí no comentário, né? Para ver o tipo de visão que você tem. Porque se você não teve uma experiência fora do corpo como eu tive, você não vai saber se você tem um espírito ou uma alma. Você não vai saber. Você dorme, apaga, volta aqui, acorda já aqui nessa realidade. Você não vai saber sobre isso. Entende? Então, pessoal, é isso que eu tô... Deixa aí nos comentários, viu? Se você acredita que tem uma alma e um espírito, né, pessoal? Mas da mesma forma como apenas câmera específica de infravermelho consegue detectar tais ondas de frequência, é somente uma rádio sintonizada consegue detectar a frequência da rádio. Também é necessário que se tenha instrumento específico de material que esteja trabalhando, que haja reconhecimento do outro. Então, a gente só detecta aqui o mundo físico porque nossa consciência está aqui, nosso espírito está encarnado aqui, né? E aconteceu o quê? Que através da nossa frequência, do nosso medo, é por isso que a matriz coloca medo, a gente não consegue acessar o mundo espiritual, pessoal. Isso foi de propósito que eles fizeram. A Matrix fizeram. Para que você só fique aqui e eles fiquem colocando o que vocês têm que fazer para enganar a humanidade. E conseguiu. Então, é o que a Bíblia fala lá, né? O apóstolo falou. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se você fica na incredulidade, você vai ficar cego. E o inimigo vai cegar você. Para que você não veja a glória de Deus, não veja o mundo espiritual, não veja as coisas acontecendo. Por isso que o meu trabalho aqui é despertar essa sua consciência para que você veja o mundo tanto físico como espiritual, pessoal. Se você só está vendo o mundo espiritual, você ainda está cego, está morto, está dormindo, né? Como diz a Bíblia, tem que despertar do sono. E como Cristo falou, deixe os mortos enterrar seus mortos. Então, está morto para o mundo espiritual. Você só está vivendo aqui essa realidade. E só está pensando que só tem essa realidade. Entende? Tem pessoas assim, pessoal. Tem pessoas assim. E tem pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. Por isso que eu preciso falar sobre o que é esse sobrenatural espiritual, pessoal. Eu preciso falar sobre isso. Para que a pessoa desperte. O que é que ela está fazendo? Ela tem um espírito, mas ela não quer acreditar que tem um espírito, uma consciência, uma alma que está guiando o corpo físico dela.
É isso, pessoal. Então, eu tenho que falar isso aqui para ver se desperta você consciencialmente, para você começar a despertar. Quando você pode até começar a ter experiência espiritual, sua consciência, né? Como já aconteceu muitos aqui que assiduamente assistem meu vídeo. Quem assiste meu vídeo assiduamente, ele tem saída do corpo. Eu não sei por que é, pessoal. Eu não sei porque foi porque eu tive a experiência fora do corpo, mas toda pessoa que aqui assiduamente assiste meu vídeo, ela tem saída do corpo. Várias pessoas aqui já me deram feedback aqui no meu canal, que saíram. Umas tiveram medo e tudo. Falaram assim: eu quero parar com isso, irmão. Isso não é coisa, vai dizer que eu tô doido. Teve uma pessoa que falou aqui no meu canal assim, pessoal. Porque ela estava assistindo, estava gostando do que eu estava falando, né? Aí, uma noite, né, que ela foi dormir, ela saiu e viu até o corpo dela deitado na cama. Nossa, pessoal, isso é uma coisa assustadora, porque não avisaram a pessoa que a pessoa era o espírito, né, pessoal? A gente, quando não experimenta as coisas, acontece isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, então, a gente fica aqui por causa da frequência, a gente só enxerga essa realidade. Se você trabalha a espiritual, trabalha a frequência, você pode abrir o olho espiritual, né? Que é o quê? Conhecida como terceiro olho, para você enxergar o mundo espiritual. Porque é frequência, você não vê, é igual a rádio. É igual você sintonizar a frequência, você consegue ver. O seu espírito consegue ver. Então, se você não trabalha a frequência, você fica com a frequência baixa só daqui dessa matéria. É por isso que a Matrix quer deixar você com a frequência sempre baixa, porque você não alcança o mundo espiritual, porque você só fica na Terra. Então, por isso que eles querem que você beba aí, se prostitui aí, fique aí. Então, eles querem que você leve essa vida aí. A matrix religiosa que é isso, a matrix em geral, né? Que domina todo, tanto religiosa como... Ele quer que você fique aí, baixa a sua frequência. Então, a religiosa vai colocar o quê? Colocar medo. Não, isso não é de Deus, é do diabo, então coloca medo. Então, o próprio medo faz você trancar para que você não tenha acesso ao mundo espiritual. Então, você só fica vendo essa realidade física. É por isso que eles fizeram isso, pessoal. É tudo planejado, pessoal. E eles conseguiram. A maioria das pessoas agora estão tudo aí. Então, agora o que é que a espiritual está fazendo? Está despertando gente, como eu, abrindo canais, pessoas espirituais, para despertar o espírito, para ele ter a habilidade do espírito dele voltar à tona, para que ele comece a colocar essa função do espírito aqui nessa realidade. É isso, pessoal. É o meu trabalho aqui, despertar essas consciências para perceber isso. E é difícil, porque tem pessoas aqui que acreditam que não tem um espírito, uma alma que está guiando. Que o espírito dela não sai do corpo. Vendo como é difícil? Você está pensando que é fácil o trabalho que eu estou fazendo? Pensando, não é fácil. Aí ele fala, aquilo que é espiritual consegue ver o que é espiritual. Então, aquele que nasceu do espírito, que despertou espiritualmente, ele consegue ver o espiritual. Aquilo que é matéria consegue identificar o que é matéria. Então, se você só nasceu aqui, por isso que Cristo falou para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, só pode ver a carne aqui, mas quem nasce do espírito é espírito. Então, você precisa nascer de novo para entender as coisas do espírito. Estava falando com Nicodemo. Você precisa despertar o seu espírito aí, nascer de novo, que é através da água, né? E do espírito.
para você ver as coisas. Senão, não consegue. Vai ficar vendo aqui as coisas só da matéria. E por isso que quando a morte aqui ainda tem um peso muito forte na cultura aqui, da gente aqui, na humanidade em geral, né? A morte, né? Alguns que têm uma concepção diferente, mas ele vê aqui como a morte que acabou tudo. E o medo danado de morrer é um medo muito grande, que é o quê? A separação do espírito, que só é isso, não é morrer, porque você não é esse corpo, mas você está tão enganado pela sua consciência que você pensa que é esse corpo. Aí quando chega o momento do descolamento, é uma agonia para a pessoa morrer. Olha aí nos hospitais para você ver as pessoas. É um negócio para morrer danado. Tem gente que faz uma força danada para não morrer. Mas não tem jeito, vai desprender o espírito. Entende? Não tem como fugir disso. Aí ele fala, o ocultismo, fora todo exagero, é preconcepção, pode, portanto, se classificar simplesmente como algo que não se pode enxergar com os olhos terrenos. Então, ocultismo é isso. É aquilo que você não pode enxergar com os olhos humanos. Você tem que enxergar com outro olho. Qual olho? É o terceiro olho. Eu tenho um vídeo aqui falando aqui sobre o que é o terceiro olho. Está aqui no meu canal do YouTube. Tá aí, procure aí, porque é muitos vídeos agora que eu já gravei, eu não lembro mais aonde. Mas é o que? O título você vai lá, terceiro olho, vídeo do irmão Samuel, você vai ver lá. Eu estou explicando esse terceiro olho para você enxergar. Porque com esses olhos você não vai enxergar as coisas espiritual, o mundo espiritual. Aí ele fala, aquilo que é sobrenatural tem por pouco deste fenômeno, muita parte por não ter sido estudado como afinco pela ciência tradicional. Então, a ciência tradicional nem estuda isso, pessoal. Então, é os pseudociência, é esses que estão ligados à espiritualidade, as coisas assim, que vai estudar essas coisas. Então, ele manda lá para os religiosos, eles que sabem falar sobre isso. Então, é os estudiosos religiosos que vão falar sobre isso, fazendo com que seu conceito verdadeiro fosse relegado ao mundo da fantasia e daquilo que é doentio. Então, muitos que falam sobre isso, isso é fantasia da cabeça, é doentio, dá um remédio à pessoa, a pessoa não está bem da cabeça. É isso que essas pessoas da ciência tradicional vai falar para você. É isso que os médicos falam. Não fale isso que vai dizer que você está doido e vai mandar dar um remédio a você. Foi isso que o médico falou para a mulher, para o cidadão, a mulher que voltou da EQM. Foi isso que ele falou. Entende? Agora, pessoal, vamos parar aqui, né? Já 1 hora de relógio. Nossa, pessoal. Eu quero explicar muita coisa, mas não dá tempo, né? 1 hora. Então, a gente vai parar aqui, né? A gente parou o quê? No Fantasia Doentio, né? Então, a gente parou aqui na próxima parte. Segunda parte a gente continua, tá certo, pessoal? E aqui tá uma agonia, né? Uma zoada aí. Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal?